coisas para falar para vocês, mas é curtinho, é mais sobre o jejum do que outra coisa. Aqui da Páscoa a gente falou na quarta-feira, beleza? Então, para tentar explicar um pouco do jejum. Deixa eu dar mais um tempinho, a gente já começa. Se tiver alguma dúvida do que eu for falando, escreve aí, depois eu vejo se eu consigo responder agora, se eu respondo depois. Quanto às receitas, eu mandei no grupo da igreja, mas eu pensei em filmar quando eu estiver preparando. Então amanhã eu acho que eu vou preparar aquela pastinha, que eu não vou arriscar falar o nome, porque eu não sei, meu hebraico super fluente, né? Pode ser que vocês fiquem um pouco na dúvida. Charosete, sei lá como é que fala. Aquela pastinha de frutas. Eu vou tentar fazer a minha amanhã, aí eu filmo e mando pra vocês. E o matzá também eu vou fazer e filmo e mando. Quando eu estiver fazendo o meu, eu já filmo e mando pra vocês. Beleza? Ainda só mais alguns minutinhos, a gente já começa pra falar do nosso jejum dessa semana. Na verdade, eu gostaria que esse jejum fosse das 2 próximas semanas, porque a Páscoa começa no dia 8, que é agora, na quarta-feira, e termina no dia 16, que é na outra semana. Então, eu gostaria que a gente tivesse esse jejum pelo menos até o dia 16, né? Pra gente entender o que tá acontecendo e fazer direitinho. Beleza? Vou esperar só mais um minutinho e já começo a falar sobre essas coisas do fermento. A Simone tinha me mandado umas perguntas que ela estava preocupada com o que ela precisava comprar, se ela tinha na casa dela, se ela não tinha. E aí eu mandei pra ela, acho que ela ficou mais calma. Bom, vamos lá. A gente falou sobre a Páscoa na quarta-feira e a celebração, e que desde o ano passado a gente já está celebrando algumas festas que nós entendemos que essas festas judaicas fazem parte da nossa vida, porque afinal de contas nós não somos descendentes de outro e qualquer povo ou religião a não ser dos judeus. A gente entende que Israel faz parte de nós, sem eles nós não estaríamos aqui. Amém? Então é por isso que nós estamos celebrando algumas festas, de todas as que tem na Bíblia, a gente tem celebrado algumas. E ano passado a gente já começou celebrando a Páscoa, já foi diferente para nós. E esse ano a gente queria ter feito algo muito mais legal. Acontece que essa quarentena aconteceu. Esse vírus nos enclausurou por um momento, um período como orou o Léo, para nos deixar imersos nas coisas de Deus e voltar num nível mais profundo. Então, que nós possamos nessa semana de Páscoa entender que nível mais profundo é esse que o Senhor quer de nós, né? Que essa Páscoa não tenha o pensamento voltado para o chocolate, mas tenha o pensamento voltado, literalmente, o que a Pêssar significa, que é esse livramento, essa passagem, essa saída do povo da escravidão para a liberdade. E existe a Quaresma, que as pessoas comemoram, que é esse período de 40 dias entre a festa da carne e a celebração da Páscoa. E essa quarentena vem numa data excepcional, uma data onde nunca uma Páscoa antes vai poder ser tão compreendida e tão bem, não só celebrada, mas como vivida, sentida. A gente está sentindo na pele o que é estar preso. A gente está sentindo na pele o que é ser escravo de algo que a gente não consegue dominar. Que na verdade nossa liberdade da escravidão é você poder falar não pro pecado. Não quero, eu não quero fazer sexo antes do casamento, eu não quero encher minha cara, eu não quero ter um vício sobre a minha vida, eu não quero que a prostituição me domine, eu não quero que nada me domine, o que me domina é o Espírito Santo de Deus. E agora a gente está vivendo um período onde a gente não consegue dizer não para um vírus. A gente não pode falar, não, eu simplesmente não quero ser contaminada. Não dá, né? A gente precisa tomar algumas medidas drásticas. Então a gente está sentindo na pele o que é não poder fazer nada. O
quer depender simples e puramente da misericórdia do Senhor. E é o que aquele povo passava. Eles eram oprimidos, eles dependiam única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. E hoje, quantos de nós não estão dependendo única e exclusivamente da misericórdia do Senhor? Porque tiveram que parar de trabalhar, aí precisa de uma medida do governo para ajudar, e a medida do governo nunca quer aprova ou quer aprova. E a gente depende literalmente do Senhor, porque não vai ser uma medida do governo que vai nos deixar mais ricos ou mais pobres, ou vai nos deixar padecer de fome. Quando nós temos um Deus em quem nós cremos, né? E que vai nos livrar disso. E houveram as pragas, e a gente vai se lembrar disso nesse período, em que todas as pragas que houveram, os filhos de Deus foram livres de todas, e nós também seremos livres, nós também seremos libertos. Ah, mas e se nós não formos livres do coronavírus? Glória a Deus, Deus tem um propósito. A gente precisa parar de acreditar que sempre com Deus o final é feliz. Paulo não teve final feliz, Pedro não teve final feliz, nenhum deles, Tiago não teve final feliz, eles não tiveram finais felizes. Se a gente vai acreditando nisso, que servir a Deus é ter um final feliz, a gente está confundindo isso com a Disney. A Disney tem final feliz. Pagar o preço por Jesus nem sempre nos dá um final feliz. A Bíblia fala que nós vamos ter lutas, ter aflições, mas que é para nós termos bom ânimo, que nós venceremos. E o que é vencer? É ser rico? É ter casa na praia? Não. Vencer é fazer com que as nossas vidas sejam exemplo para a vida daqueles que não conhecem Jesus e levar outra salvação. Isso é ser vitorioso. Se meu propósito aqui na Terra não for conduzir as pessoas para o caminho da salvação, para o caminho da eternidade, de nada valeu. De nada valeu, porque nós somos o Cristo da nossa geração. Nós somos o Cristo em quem as pessoas precisam ver as marcas de Deus. Que marcas são essas? A gente sofre e está rindo, a gente passa por aflição e está sorrindo, a gente louva na prisão, a gente está dentro aqui do cárcere de casa e nós estamos louvando e sendo gratos a Deus, né? Quem passou essa semana com esse jejum firme? Assistiu só filme evangélico, quem só assistiu ministração e ouviu louvor? Aqui em casa só foi isso. Ah, mas estreou série nova no Netflix. Eu também gosto, mas eu não vou ver, não vi agora. Vou ver depois. Porque essa semana foi um tempo de separação. E essa semana de Páscoa vai ser um tempo de separação. Pra gente não só celebrar a Páscoa, mas pra viver, sentir na pele. Precisa ser uma experiência. Eu tenho aprendido e tenho lido, e eu tenho uma amiga que é judia messiânica, e eu tenho visto coisas e eles falam que nós precisamos ter essa experiência. A gente precisa sentir isso. É quando comer a erva amarga, fala, caracas, o pecado, a escravidão era terrível. Era um tempo amargo, né? Nós precisamos entender isso. A gente precisa vivenciar isso. Ah, a gente fez jejum. Quantas pessoas não fizeram jejum, infelizmente, só porque o presidente falou, né? E não é só porque o presidente falou, a gente tem que ter entendimento de que as coisas do Senhor são diferentes. Eu vi uma notícia no Estadão e a foto de pessoas orando no Palácio do Planalto e embaixo os comentários, as pessoas satirizando, povo alienado, povo lunático, povo louco, povo isso, povo aquilo. A minha vontade na hora foi de, eu vou responder, como se as pessoas, tem um cabelo na minha boca. E continua. E permanece. E eu vou comer ele porque ele não vai sair. Irritante. Pronto, queridos. E eu queria responder. Minha mãe, você não vai responder, sabe por quê? Porque quando Noé estava construindo a arca, ele deve ter passado pela mesma coisa. As pessoas satirizando, as pessoas falando mal, mas ele foi firme e forte, né? Então, a gente precisa entender que as pessoas vão falar, vão nos criticar pelo nosso jejum, pelo nosso posicionamento, pela nossa loucura, mas o pastor Lucinho hoje também falou uma coisa muito interessante. As pessoas ontem passaram horas assistindo o vídeo. Foi a maior live, foi recorde mundial do Jorge Mateus cantando. E ok, que foi por uma boa causa, eles arrecadaram toneladas de alimento e muito em dinheiro para ajudar pro corona. Mas foi mais de 3 milhões de pessoas para assistir aquela live, né? É gente criticando o posicionamento cristão. E a gente querendo defender Deus. A gente não tem que defender Deus. A gente faz porque tá certo. Amanhã, quando o dilúvio vier, vamos ver como é que vai acontecer, quem entrou na arca, quem não entrou. Nossa oração tem que ser para que Deus tenha misericórdia desses que tem satirizado, que tem falado. Eles não conhecem o Senhor. E nós não somos advogados de Deus,
né? Nós somos simplesmente filhos. Nós estamos aqui para obedecer. Eu confesso que eu quis responder, que eu quis deixar lá uma respostinha bem básica. Como diz a minha irmã, minhas respostas são as piores, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento, então eu detono com a palavra e eu não posso. Então, ainda bem que minha mãe estava aqui para me pôr no lugar. E vai ser assim, as pessoas vão ter que nos entender e nós vamos mostrar quem é Jesus não pelas nossas respostas, mas pelas nossas atitudes, né? Porque às vezes muito falar não resolve nada, quem convence é o Espírito Santo. E as nossas atitudes vão mostrar quem é Deus nesse período. Então, nessa semana nós vamos jejuar tudo aquilo que é fermentado. Primeiro, deixa eu explicar como é que vai funcionar a nossa Páscoa. É aquilo que eu escrevi no grupo da igreja. Começa a celebração no dia 8 até o dia 16. Dia 8 e dia 9, eles têm um jantar chamado Seder. É um jantar especial. E tem um prato bonito, especial, que na verdade quando a gente olha, a gente fala assim, é isso? É isso. E onde eles colocam, é um prato redondo, que tem vários buraquinhos onde eles colocam as comidas. Mas, pastor, a gente não tem esse prato. Não tem. E não é por isso que nós vamos deixar de celebrar, porque o Senhor sabe que a gente, se tivesse condições, até compraria. Em que loja está tudo fechado. Então, a gente vai pegar um prato redondo mesmo de casa e vai colocar nele todos os elementos. Vai colocar um ovo cozido, uma batata cozida, a folha amarga, vai colocar na mesa as 4 taças de vinho, vai colocar uma velinha. Ah, a gente não tem um castiçal bonito. Eu também não tenho. Eu tenho uns copinhos pequenininhos, eu vou colocar 2 velinhas dentro desse copinho bonitinho, simpático, né? Vai colocar o matzá, que é o pão sem fermento, são 3 pãezinhos que a gente vai fazer, eu já dei a receitinha, mas eu vou fazer pra gente dar uma olhada. Vai assar um osso, e eu vi um osso de carneiro, mas eu também vi eles colocando um osso de pescoço de galinha, porque não se come essa parte, a gente simplesmente assa até queimar, porque ele tem um significado. E vai colocar o charosete, a pastinha, ali. E aí cada um tem um significado, cada um tem uma simbologia. As 4 taças de vinho que vão estar na mesa, elas são representações de 4 coisas que o povo do Egito conseguiu preservar, os hebreus conseguiram preservar dentro do Egito. Eles não mudaram o nome. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não tinham esse nome antes, né? Eles mudaram esse nome. E os hebreus, enquanto escravos, não mudaram seus nomes, então isso era um privilégio. Eles continuavam falando a língua deles. Eles foram leais uns aos outros até o fim. E eles mantiveram a sua moral intacta. Então são 4 taças que simbolizam a alegria e o privilégio de ter mantido essas coisas. O ovo cozido, ele representa não só o início de uma nova vida, mas também a firmeza. Quando a gente cozinha o ovo, ele estava mole, e quando ele cozinha ele fica duro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pela provação, o povo de Israel só ficou mais firme, mais forte. Isso não os fragilizou. Achei tão profundo isso por causa de um bendito de um ovo. Achei fantástico. A erva amarga, como eu falei, simboliza a amargura da escravidão. Deixa eu olhar tudo aqui. A amargura da escravidão, de não ter escolha, de estar preso, né? O pão, ele representa 2 fases. Ele é um pão sem fermento, então ele é um pão magro, que simboliza o período deles enquanto escravos, a humildade, mas também foi o primeiro alimento que eles comeram livres. Então também simboliza a liberdade, né? O osso queimado simboliza o braço forte do Senhor, que os arrancou de lá com o braço forte. Isso significa aquele osso lá. Então você não vai jogar o osso fora de um dia para o outro. Você pode guardar aquele osso para o dia seguinte, né? E a batata cozida, a gente vai partir ela. É uma batata só, é um ovo só, não é um para cada um não, queridos, tá? É uma batata só, é um ovo só, é uma folhinha só, um potinho só dessa mistura e um potinho de água salgada, porque quando a gente for molhar, a gente vai dividir a batata entre nós, a gente vai molhar ela nessa água com sal e vai comer para lembrar o que? As lágrimas, tudo aquilo que foi chorado, né? E existem algumas orações que se fazem durante esse período. Primeiro a gente vai pegar a primeira taça de vinho e o sacerdote da casa. Ah, mas por exemplo, a casa da Jane é a Jane, então é a Jane. Na casa da Simone é a Simone, então é a Simone. Vai pegar a primeira taça de vinho, vai abençoar e
existe uma oração para isso que eles fazem. Eu depois vou mandar no grupo essa oração para vocês, tá bom? E aí vocês vão tomar esse vinho e vão lavar as mãos. E o pão, ele é partido, um dos 3 pães, você vai partir ele, vai ficar um pedaço menor, outro pedaço maior. O pedaço maior, você vai embrulhar ele e guardar ele lá. E o pedaço menor vai ficar na mesa. E esse pedaço menorzinho que vai ficar na mesa, a gente vai... Deixa eu olhar tudo aqui a ordem, pra eu não perder. Vai lavar as mãos. Depois de lavar as mãos, você vai pegar essa batata. Quantas pessoas tem na sua mesa? Você vai dividir ela, vai molhar, cada um vai pegar o seu pedaço, vai molhar e vai comer. E eu quero que na hora que você estiver comendo, você tenha essa experiência. A pastora está perguntando onde lava a mão. A gente pode lavar exatamente como a gente lava na ceia, com alguma coisa, que a gente joga água e lava 3 vezes. Ou a gente pode ir na nossa torneira, porque a gente não tem, de repente, um jarro, alguma coisa, e lavar a mão. Amém? Aí a gente vai comer esse pedaço, essa batatinha molhadinha, e a gente vai lembrar de quanta tristeza, quanto choro houve para que esse povo fosse livre, né? E depois a matzá a gente vai dividir, vai esconder o menor pedaço, vai deixar o pedacinho ali. E aí nessa hora a gente vai contar a história do povo. Dorinha, eu já te respondo, 1 minuto. A gente vai contar o povo, a história na água com sal. Lê, vai molhar a batata na água com sal. Todas as crianças participam porque elas vão se sentir interessadas por isso. Elas vão ficar encantadas quando você começar a contar as histórias. E é nessa hora que a celebração fica linda. Imagina, os seus filhos perguntando, mas o que aconteceu? E o que foi? Como é que aconteceu? Esse momento é marcante para eles. E principalmente para as crianças, porque as histórias eram contadas justamente para isso, para que as gerações se lembrassem desse momento. Então, criança participa sim, e é mais do que fundamental que elas estejam lá. Dorinha, se ele não quiser participar com você, você vai celebrar com seus filhos, tá bom? Porque de uma certa maneira você é a pessoa, a coluna da sua casa, tá? Depois disso, a gente vai partir o pão, vai esconder o pão maior, o pão menor a gente vai deixar em cima da mesa e vai contar a história do povo do Egito, né? Do povo da libertação, vai contar essa história. Quando você terminar de contar essa história, você divide o pão, come o pão e divide a segunda taça com todo mundo da mesa. Aí você ora e agradece aquele momento de liberdade. E você vai lavar as mãos de novo. E cada um, bem devagar, vai pegar um pedaço da erva amarga e vai molhar no charosete. Esse que eu não sei falar o nome. Essa pastinha aí, maravilhosa. Vai pegar e vai comer um pedaço daquela erva amarga com essa pastinha doce. E antes de você comer, eles têm uma oração que eles fazem, que é: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que santificou com seus mandamentos e nos ordenou a comer maror. Maror é a erva amarga, que nos ordenou a comer essa erva amarga. E aí você vai comer. Depois disso, você vai pegar a matzá que tá inteira, que não fizeram 3, uma você partiu pequena e deixou a pequenininha, dividiu, a outro pedaço tá guardadinho e sobrou 2 inteiras. E aí você vai pegar essa matzá e vai fazer um sanduíche, literalmente um sanduíche. Vai colocar a erva amarga ali e vai colocar a charosete, né? E vai comer. E aí você vai lembrar, porque assim fez Hileu na época em que o templo sagrado existia. Ele juntava o cordeiro pascual, o matzá, a erva amarga e os comia junto, conforme mencionado. E eles comerão matzot e ervas amargas. E a gente vai comer esse lanchinho que a gente fez, cada um vai comer o seu pedaço. Você vai comer essa refeição, você vai comer o ovo da travessinha, né? E antes que você tome as 2 últimas taças, se você tiver com fome, que eu acredito que você está, você faz
um caldinho de frango. Pode ser uma canja, porque a canja não tem macarrão, que é fermentado, não tem só o arroz, os legumes e o franguinho, né? Toma aquela canjinha e aí quando você terminar de comer sua canjinha, come o ovo, e aí você vai pegar aquela matzá que tá escondida e vai terminar de comer. Isso tem que ser antes da sobremesa, porque ela, na verdade, vai ser sua sobremesa, aquele pedaço grande, né? E ele simboliza o Cordeiro de Deus, aquela parte maior simboliza o Cordeiro Pascual, né? E aí você bebe as duas últimas taças de vinho com todo mundo, que é o nosso suco de uva. Depois disso, essa parte do jantar, da última parte do matzá, da parte maior, precisa ser antes da meia-noite, tá? E aí, depois disso, você canta louvor, você toca, você ora, você agradece. E eles finalizam dizendo a seguinte frase: ano que vem em Jerusalém. Eu acho isso lindo, né? E que nesse momento a gente está aqui no cativeiro, mas o ano que vem vai ser em Jerusalém, vai ser na minha terra prometida, vai ser no meu momento de liberdade, né? Cada coisa tem uma ordem, cada coisa tem um significado. Antes de começar, acende a velinha, porque ela simboliza a luz do Senhor na sua casa, na sua vida. Ah, Carol, mas a gente não acende vela, Ninguém está falando que isso vai ser para sempre. Nós estamos falando como é que é celebrada a Páscoa no meio dos judeus. Como é celebrada a Páscoa no meio do povo de Deus. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. Não dá para ser cristão. Não dá para tirar Israel de nós. A Bíblia fala em 1 zilhão de versículos: e orai pela paz em Israel. E orai pela paz em Israel. A gente não pode tirar Israel da gente, de onde a gente veio. As pessoas tiraram Israel de nós, quiseram separar os cristãos de Israel. Quando tiraram a celebração do Shabat, quando fizeram a gente esquecer que a Páscoa era uma festa importante e virou a festa de Íster, uma deusa da fertilidade, colocou o ovo de chocolate como símbolo dessa fertilidade e fez as pessoas esquecerem que não era uma festa qualquer, era uma festa de liberdade, de libertação. Você estava celebrando a sua libertação. Eu era escravo, não sou mais. Eu era humilhado, eu era preso, eu não tinha, e eu não sou mais. E aí a gente começou a achar que ovo de chocolate era símbolo de Páscoa. E nunca foi, e nunca vai ser. Quer comer chocolate? Amém, eu também quero comer chocolate. Em formato de ovo, nunca mais. Porque eu não vou dar ibope pro capeta, né? E a gente vai passar essa semana sem comer nada que fermenta. Então vamos lá. Eu expliquei um pouco rápido demais como a gente vai celebrar. Mas durante a semana a gente vai relembrando essas coisas. E eu vou pôr as receitinhas. Beleza? Tudo que fermenta. Então, eu anotei para não esquecer, porque eu já esqueci. Tudo que representa o fermento e por quê, né? Ah, Carol, mas essas coisas assim não viram fermento. Ok, mas o povo de Israel diz que é melhor a gente não comer para não ficar fácil. Então vamos lá. Antes de começar a falar do pêssego, que a gente já falou, é fundamental saber o que é um alimento que fermenta, já que durante os 8 dias da festa da lei judaica, proíbe seu consumo ou sua possessão. As pessoas nem compram, e quem tem tira de casa, né? Isso é qualquer comida ou bebida feita à base de trigo. Pensou em tomar cerveja? Não pode. Mas cerveja de trigo? Não pode. E nem cerveja, na verdade, né, meu querido? Então, tudo que é à base de trigo, centeio, cevada, aveia ou espelta. E seus derivados, mesmo que em quantidade mínima, que é fermentado. Então, por exemplo, a maioria dos pães, alguns pães têm fermentação natural. O que é fermentação natural? Você pega um pouquinho de farinha de trigo, pega um pouquinho de água, deixa aquilo fermentar sozinho e aí você faz uma massa, né? Ah, mas e o pão que a gente come, que é fermento biológico? Eu não vou arriscar. Eu não vou comer, porque tem farinha de trigo e fermenta. Teoricamente, se você fizesse um mingau de aveia, ele não fermenta, porque você não deixou ele esperando para fermentar. Mas como essas coisas não estão nem dentro da nossa casa, então significa que não pode comer, né? Então, aveia ou espelta, centeio, cevada e trigo. Tem gente que come cevadinha. A Elaine deve saber o que é, porque a Elaine acho que comia essas coisinhas aí. A única exceção para farinha é o matzá, né? Porque o pão não era fermentado, não dava tempo do fermento fazer ele crescer, né? Durante todo esse período, nada desses fermentos.
Vamos lá, o que não é fermentado que você vai poder comer. Carne, aves e peixes não fermentam. Todas as frutas, todos os vegetais. E tem gente que não come nem feijão, nem ervilha, nem arroz, nem milho e nem sementes. Mas é permitido, tá? Tem gente que junta os grãos aí nessa história, mas é permitido comer. Produtos lácteos, alguns são permitidos. Iogurte e Yakult, eu acho melhor. Não, eu vou confirmar isso que eu tô falando. Mas eu acredito que não é legal comer porque eles são fermentados. O leite azedo tem um processo de fermentação, principalmente no Yakult, então melhor não comer. E todos os alimentos embalados que tenham supervisão dos rabinos, etc, pode comer. Então vocês entenderam o que é que fermenta? E por que não se come? Porque o fermento simboliza o pecado, né? A palavra fala que onde tem um pouquinho de fermento, tudo cresce. Então, porque representa o pecado. Então a gente vai tirar essa semana tudo que fermenta. Por quê? Porque a gente não tem parte com o pecado. É uma semana de separação do Senhor nas nossas vidas. A gente vai se abster de tudo aquilo que possa lembrar a simbologia do pecado. Certo? Então essa semana vai ser uma semana diferente, uma semana especial. Eu estou falando para esse jejum para ele durar até o dia 18, dia 16 na verdade, que é quando termina a nossa Páscoa, a comemoração da semana da Páscoa, e aí sim a gente vai poder comer as coisas fermentadas. Diego, leite não fermenta se você não comer, tomar Yakult nem iogurte. Embora iogurte eu acho que não é fermentado, é coalhado, então não tem nada a ver, mas leite fermentado já diz o nome, né? Leite fermentado. Porque fermentou simboliza pecado. Nada de Yakult nessa semana, beleza? Leite azedo é coalhada feita de leite azedo. E não tá dizendo que não pode comer, não fermentou. Lilian, leite azedo é fermentado? Mas o Yakult é, tá bom? Então a gente vai tirar da nossa casa essas coisas, se possível. Se não for possível, só não vai fazer, não vai comer. Amém? Porque simboliza o pecado e nós não temos parte com ele, em nome de Jesus. Vai ser uma celebração linda. Ela tem que ser feita no dia 8 e no dia 9. Quando começa? Quando a noite começa a cair. Então, poxa, mas meu marido trabalha até as 9 da noite. Então espera o seu marido chegar, né? Se nesse dia ele conseguir chegar mais cedo, aí celebra mais cedo, às 7 horas, que é quando a noitinha já tá chegando. E aí nesses 2 dias. Queijo pode, até onde eu saiba também não é fermentado não. Eu não fermento queijo, eu fiz queijo esses dias e não fermentei nada. Ele só talha. Bactéria faz fermentar o iogurte? Então não pode iogurte também. Lê no rótulo, meus amados, queridos. Lê lá. Fermentou? Não pode. Amém? Vocês têm mais alguma dúvida? Vai subindo aí. Já falei que eu vou fazer a pastinha, e vou fazer o matzá, e vou fazer o vídeo enquanto eu estiver fazendo, e vou mandar pra vocês. E é isso. Eu quero que essa Páscoa seja... Meu desejo é que essa Páscoa seja... Eu não quero nada. O Senhor que tem que querer no seu coração. Que essa Páscoa seja diferente. Seja uma Páscoa literalmente de livramento. Uma Páscoa literalmente de sentir a presença de Deus. De entender. Jejum de hoje e os jejuns de todos os dias não são pra te fazer sofrer. Nem pra te fazer andar com cara de coitado. É pra você sentir a dor do outro. Se foi só para aparecer, não resolveu de nada. Então a celebração da Páscoa precisa ter a mesma importância. Sentir-se sendo liberto. Se lembrar do período que as pessoas que nos fizeram estar aqui hoje passaram e sofreram. A gente não comemora Natal porque a gente fala que foi o nascimento de Jesus. Entendeu? Então, ora para a presença de Deus. Pois é, a Páscoa a gente vai celebrar pelo mesmo motivo. A gente vai entender a nossa libertação, sabe? A gente vai entender a nossa passagem, vai entender o que tem tanto a ver todo esse período de Páscoa com os evangelhos lá na frente, né? Que tudo é muito, já foi descrito de um lado e
continuou só se cumprindo do outro. Bianca quer ferrar com a vida do namorado dela. Cuscuz não fermenta, Bianca. Cuscuz pode comer, tá? Cuscuz tá certo, tá dentro das coisas. Gabi, são 2 dias. Dia 8 e 9 você vai fazer esse jantar. Depois você joga esse osso de frango fora, pelo amor de Jesus Cristo. Que ninguém merece ficar com um ossinho de galinha, de pescoço de galinha guardado dentro de casa. E então o que você precisa ter para esses 2 dias? Vou gastar muito dinheiro. Não. Para 2 dias você precisa ter 2 ovos, 1 para cada dia. 2 batatas, 1 para cada dia. Você precisa ter 8 tacinhas de suco de uva, então 4 para cada dia. Precisa ter 2 folhas de ervas amargas. Você comprar um maço, dá pra você dividir com o bairro. Uma receita que eu passei lá da pastinha dá para os 2 dias. E é isso. E aí o que a gente precisa? Cachorro. O que tem a ver o cachorro, Diego? Oxi. Diego quer comer cachorro, não entendi nada. Quer comer o cachorro quente sem pão? Tá indo embora pra China, querido? Não estou te entendendo, mas ok. A pessoa quer um osso de cachorro, talvez. Eu acho que não pode, vai ser um desrespeito na minha cabeça, no meu entendimento, né? Não dá. Então esses dias serão 2 dias, esses jantares, no dia 8 e no dia 9. Amém? Eu acredito que no domingo seria a nossa ceia, né? Eu não sei nem que dia é, mas deixa eu olhar aqui. Calendário, que eu não sou muito boa de data. Não, domingo é dia 11, não é o terceiro domingo. Pastor Leandro, mas a gente vai comemorar a ceia da Páscoa no domingo do dia 11, em vez do dia 18? Aí você responde aqui e eu digo logo para as pessoas. E aí a gente faz a mesa da ceia na nossa casa, igual a gente faz a mesa da ceia na igreja. Cada um celebra com a sua família. E aí dia 12. Dia 12 é a ceia, é isso mesmo? Dia 12 a gente vai celebrar a ceia. Cada um vai fazer o matzá na sua casa. Arruma uma mesa bonita, uma taça de vinho, com as uvas, decora com a sua casa, deixa ela linda, né? E enquanto o pastor vai celebrar a ceia ao vivo da casa dele, nós faremos a mesma coisa na nossa casa, né? Ai, Edilene, eu te amo. E nós vamos celebrar a ceia da nossa casa. Amém? Então, é isso. Isso mesmo, o pastor Leandro está confirmando. Dia 12 nós vamos celebrar a ceia, cada um na sua casa. Essa Páscoa precisa ser a Páscoa na nossa vida. Ela precisa ser a celebração da nossa vida, a experiência, né? Porque Deus tem nos livrado de tantas coisas. Os livramentos visíveis e invisíveis, como o Léo hoje à tarde. Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. E a gente tem visto a mão de Deus, né? Eu tenho um amigo hoje que postou um vídeo dele na cama do hospital. E, nossa, que triste. E ele é uma pessoa muito querida pra mim. Ele me ajudou muito quando eu tava no Senac, quando eu tava com os meninos da Fundação Casa. Me ajudou, me orientou. E eu fiquei muito triste em saber que o Covid tinha cometido. E falei com ele ontem, falei com ele hoje. Hoje ele postou um vídeo no Facebook dele, que vocês não vão conseguir ver porque é privado, ele nem permite compartilhar. E eu acho bom essas coisas para as pessoas ficarem fazendo alarde. E é tão triste ver um homem forte daquele tamanho deitado numa cama com um oxigênio no nariz, né? E a gente podendo estar aqui enchendo nosso pulmão de ar, porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Então vamos literalmente celebrar essa Páscoa não só com o ovinho de Páscoa, né? Mas com aquilo que o Senhor nos deu. Vamos mesmo essa semana nos abster de tudo aquilo que tem fermento, de tudo que é pecado, né? Eu vi essa semana uma lista de coisas para que a gente pudesse orar, né? Do pecado da nossa nação, do pecado das nossas vidas mesmo. Tempo de arrependimento, tempo da gente se colocar diante do Senhor, da gente
poder estar mais junto, mesmo estando separados. E eu tô tentando achar aqui de novo a lista pra gente não... Não é nada que a gente não esteja orando, não é nada que a gente não esteja clamando. A gente já está fazendo isso, né? Mas eu achei muito esclarecedor porque a pessoa dividiu os tópicos de uma maneira bem tão clara, tão objetiva, né? E a gente vai viver esses milagres, a gente vai sentir esses milagres nas nossas vidas. Parecia estar muito distante de nós, parecia estar muito distante de nós tudo que estava acontecendo com essa história do Covid. Até a gente ver alguém tão do nosso ladinho, tão pertinho, acometido dessas doenças, né? E eu acho tão maravilhoso, tão grandioso as coisas que o Senhor tem falado aos nossos corações, e cada um recebendo uma coisa de Deus. Eu vejo meu pai e minha mãe todos os dias lendo e buscando, e eles são tão cheios, e eu queria que vocês lessem mesmo aquilo que o pastor Jair tem mandado para vocês, porque ele tudo que ele já escreveu nesses dias aqui, acho que cabe num livro, gente, sem mentira. Ele já escreveu um calhamaço assim de ministrações e coisas que o Senhor tem dado para ele, e tem colocado no coração dele. Tempo mesmo de nos aprofundarmos com as coisas do Senhor. E esse período de separação dessa quarentena e essa semana de Páscoa, onde a gente vai poder sentir, porque a gente precisa sentir na pele essa separação, a gente precisa sentir esse amargo, é comer a erva amarga, é se abster do pecado e falar: Senhor amado, perdão pela prostituição da minha nação, perdão pela corrupção, perdão pela pedofilia, perdão pelos vícios, porque enquanto o povo votava terça-feira em Big Brother, o governo vetou a utilização de 2 bilhões de dinheiro deles de projeto eleitoral para utilização no Covid. Então olha só, enquanto a política do pão e circo, eles nos distraiu alguns de nós, porque a gente não assiste isso. De um lado, as pessoas já estavam sendo roubadas de outro lado, né? Então a gente passando por uma crise dessa, e ainda tem gente querendo se aproveitar do povo, querendo se aproveitar da ingenuidade da nação, né? Então não é que você não possa se divertir nem assistir outras coisas, mas aproveite melhor o seu tempo. Pense que talvez o Senhor tenha se irado, tenha chegado até aqui, porque a gente passou mais tempo no Instagram, no Facebook, no Netflix, no Twitter e etc., no WhatsApp, do que lendo a sua palavra e se enchendo. A palavra fala que pra gente ser cheio do Espírito, a gente precisa conversar entre nós sobre ele. A gente precisa ler, porque a verdade é que liberta. A gente precisa ser cheios do Espírito falando em línguas. E é assim que nós somos cheios do Espírito. A boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos cheios do quê? Nós temos de tempo. E agora a gente tem tempo sobrando. Nós estamos, muitos de nós, não é o meu caso, porque eu ainda trabalho, estou trabalhando, mas muitos de nós ainda estão em casa, aproveitando o seu tempo com o quê? Né? O que tem sido pão? A palavra fala que nem só de pão o homem vai viver. E acho que foi para esse período que ele escreveu isso. Não é só para diversão. Nós precisamos ser cheios da palavra do Senhor. Que essa semana, ao nos abstermos dessas coisas fermentadas, a gente entenda o que o pecado faz. Faz a gente inchar, faz a gente engordar, faz a gente só ter tamanho e volume, mas é vazio. Quando você pega um pão que tá fermentando e enfia o dedo, ele afunda, é só ar. E o pecado faz isso com a gente. Só o orgulho nos infla, a soberba nos infla, a arrogância nos infla. E se vier alguém, revela quem nós somos, acabou. Acabou. Então que a gente se abstenha para entender que nosso valor não está nas coisas visíveis. Que a gente precisa estar fundamentado na rocha. Fundamentado. É para baixo que se cava primeiro. É para baixo que a gente até... Eu não sabia, porque eu não sou engenheiro, mas quando a gente faz fundamento de uma casa, a gente cava até achar uma coisa dura onde se apoiar. Então, às vezes, a gente cava muito até achar algo profundo onde se apoiar. E é nessa rocha profunda que nós temos que nos alicerçar, né? É a comer a erva amarga e falar: meu Deus, como era triste. Tem gente que fala assim: ah, que saudade do Egito, como era bom a época do pagode, do samba, do cigarro, da encheção de cara. Tá amarrado. O Egito nunca foi bom, nunca te levou a lugar nenhum. E eu tenho certeza que seus amigos dessa época nem estão mais na sua vida, e quando você precisou, porque logo que você aceitou Jesus, foi 5 minutos de bênção e o resto veio tudo de poda. Muitos não estavam nem do seu lado,
para te ajudar a permanecer em pé, né? Que a gente coma o matzá, a gente coma o pão e se lembre, tipo, de como era difícil a humildade, estar naquelas fases tão humilde, tão simples, mas como o sabor da liberdade nos trouxe a luz, nos trouxe a paz, nos trouxe a presença do Senhor, né? Que quando a gente comer aquela batatinha tenha gosto mesmo de lágrima, de cada vez que você chorou, sabe aquela frasezinha feita? Me lembro de coisas que hoje eu tenho coisas que eu me lembro quando eu orei por elas. Então, que você se lembre de que hoje você tem salvação, vida eterna, que o seu Deus não é um Deus bipolar, que hoje você está salvo, amanhã você não está salvo, hoje você está salvo, amanhã você não está salvo. Não é nada disso. Que você chorou por coisas, sabe, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua faculdade, por coisas que você tem hoje que você não tinha. Naquela época que você é escravo, você achava que tinha e que você não tem, né? Que você possa passar essa semana na presença do Senhor. Que todos esses dias você deveria ter passado, mas que você tem que entender que a presença do Senhor é o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro que você pode estar. Que é fácil a gente usar. A gente até hoje usou os versículos de bênção. Ai, que tudo posso naquele me fortalece. Mas agora a gente chegou no versículo de antes de Paulo, né? Sei ter escassez, sei ter abundância, sei passar frio e sei ter cobertor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora a gente tá podendo mesmo? Será que agora nesse momento de eu ficar enclausurado, do meu salário ter sido reduzido, do governo não me dar ajuda, eu ainda posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece? Será mesmo que eu tenho me sujeitado a Deus a ponto de resistir ao diabo, ele tá fugindo de mim? Porque até hoje recitar os versículos bonitinhos foi fácil. Quantas vezes nos cultos eu não falei aquela parte de Timóteo que fala, sofre comigo, meu bom soldado. Agora é hora de sofrer juntos. Somos os bons soldados de Cristo. E a nossa missão não é ir para o céu. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é fazer o reino de Deus ser implantado aqui. Porque 1 e 2 de Gênesis e 21 e 22 de Apocalipse falam de quando os jardins estão aqui. E não que a gente vai subir. Ninguém vai subir para lugar nenhum. É o reino que vai descer. Porque a vontade de Deus sempre foi ter comunhão aqui. Ele quis ter comunhão com Adão aqui. E Apocalipse 21 e 22 fala do estabelecimento do novo jardim aqui. Você não vai a lugar nenhum. A gente vai celebrar as coisas do Senhor aqui. Como você vai passar por aqui? Como você vai ser Cristo aqui? Toma a tua cruz. Qual é a tua cruz? Você é o seu Cristo. Você é o seu Cristo dessa geração. Jesus é lindo, maravilhoso e eu o amo. Ele me veio para me salvar. Sem ele eu não estaria aqui. Mas a gente vai ter que estabelecer o reino de Deus. Foi para isso que nós somos chamados, para estabelecer o reino de Deus aqui. Porque nós somos a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Estabelecer o reino de Deus aqui. Amém? Podemos voltar para ver a preparação da mesa? Como assim? Voltar o quê? Eu vou salvar o vídeo. Ele vai ficar 24 horas no ar, mas eu vou salvar ele depois e peço pro Lei baixar ele. Tá bom? Aí vocês vão ver tudo direitinho com calma. Mas não se desesperem, porque essa semana a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho todo dia. Nem que eu tenha que entrar depois das lives às 8 horas todos os dias para falar um pouquinho, para tirar dúvida. Mas amanhã eu já vou fazer a pastinha e já vou mandar o vídeo e vou tentar montar uma mesa mais ou menos como ela deveria ser feita, que o Senhor receba, porque a gente está começando uma nova tradição, né? E a gente vai dar conta, a gente vai fazer direito, a gente vai fazer lindo e maravilhoso e vai ser a Páscoa das nossas vidas. Eu creio que quando 2021, 2022, 2023, quando chegar 2030, a gente vai falar assim, olha, essa Páscoa está sendo gloriosa, mas teve uma com sabor de livramento, com sabor de Páscoa mesmo, de libertação, que a gente nunca mais vai esquecer. Vai contar para as novas gerações, vai lembrar a Valentina porque ela não vai entender nada, vai lembrar o Lucas porque ele não vai entender nada, a Heloísa que não está entendendo nada. Nós vamos lembrá-los de que houve um tempo, a gente vai celebrar essa Páscoa agora, tão maravilhosamente que a gente, daqui anos, a gente vai falar assim,
A Páscoa de 2020 foi literalmente a Páscoa que o seu avô foi liberto, que o amigo do papai e da mamãe foi curado, que o tio fulano aceitou Jesus. Essa vai ser a Páscoa do milagre, vai ser a Páscoa da transformação. 40 dias é transformação. Ninguém passou 40 por nada no céu diferente. Moisés ficou 40 anos morando num palácio, sendo treinado, sendo discipulado, tendo a melhor educação do povo mais tecnológico da época. Me explica como é que a gente constrói pirâmide com pedra sem guindaste. Depois ele foi forjado com uma educação maravilhosa. Depois ele fugiu e passou 40 anos num deserto, 40 anos num outro povo, entendendo outra doutrina, outra coisa. E eu às vezes penso que a minha família é um pouco de Moisés, né? A gente lidou com pessoas tão simples, depois a gente foi colocado no meio de pessoas que tinham mais condições financeiras do que nós, e nos lançar no meio de cada povo, a gente é capaz de nos comunicarmos bem com cada um deles, porque o Senhor nos fez assim. Tem hora que eu falo assim, caramba, acho que minha família é meio que de libertador mesmo. A gente pode andar nos palácios e andar no meio do favela, do pau queimado, que a gente resolve a situação e pronto. Que a gente chega com o coração primeiro. E depois ele teve mais 40 anos andando pelo deserto. Todos os períodos de transformação, de edificação. O Senhor foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele não se meteu lá porque ele quis. Ele se meteu porque o Espírito Santo enviou para ficar 40 dias de jejum. E quando acabou, você pensa que foi fácil, ainda veio Satanás infernizar ele. E ele virou para Satanás e detonou Satanás, sabe com o quê? Palavra. A gente tem palavra. O diabo vem e joga coisa na nossa cara e a gente... é mesmo. Não é mesmo, querido. Ó, palavra. Aproveita esse tempo para palavra. Se encher da palavra. E é assim que a gente desarma Satanás na nossa vida, com a palavra. Todos os 40 da Bíblia foram 40 de transformação. Que essa quarentena na sua vida seja de transformação. De quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Achar o seu lugar secreto. Encontrar Deus. Tirar tudo aquilo que fermenta da sua vida. Passar por uma nova fase com o Senhor. Sair daqui melhor, sair daqui transformado. Que todo mundo que viveu passou por uma experiência impactante com o Senhor saiu transformado. Que seja um período de transformação, de crescimento, de gratidão. Sejam gratos. Sejam gratos porque o Senhor ainda tem nos escondido. E se uma hora alguém pegar, seja grato. Porque a gente às vezes ora errado. Não sei quem ministrou esses dias que eu estava vendo que falou assim: fulano foi parar no hospital, internado, e eu tô orando para ele ser curado. Não! Amém, ora para ser curado, mas ora para ele cumprir o propósito dele naquele lugar. Senhor, por que o Senhor permitiu que ele ficasse internado? Minha avó passou o último ano da vida dela entrando e saindo do hospital. E sabe que hoje eu sei por que minha avó entrava e saía do hospital? Porque eu, a minha irmã e um amigo nosso, que hoje não tá aqui, tá morando na Inglaterra, ia pro hospital toda hora. E sabe qual era a nossa missão lá dentro? Falar de Jesus. Porque minha avó não podia ver um indivíduo chegar que ela ficava: vocês têm que ir ali naquela cama, orar por fulano, orar por ciclano. Meu cunhado, o pastor Leandro, também deve ter passado por isso. Vai falar de Jesus. Não, chegou alguém que tá morrendo. Você ia na UTI, ela sabia o caso das pessoas. Talvez se minha avó não tivesse ficado tanto tempo entrando e saindo do hospital, algumas pessoas nunca teriam ouvido falar de Jesus. E quando Deus achou que o tempo dela acabou ali, tirou ela de lá. E fez o quê? Levou ela pra ele. Porque ele conhecia a avó que eu tinha. Então, a gente tem que parar de orar para Deus fazer coisa. O Senhor faz, Ele faz. Mas Ele tem um propósito e caminhos que a gente não conhece. Nesse momento, a gente não está entendendo nada desse Covid. Tem gente se rebelando contra Deus, se rebelando contra a autoridade, se rebelando contra tudo. Senhor, qual é o seu propósito? A gente já entendeu, levar o povo ao arrependimento, levar o povo a pedir perdão. Ainda tem um monte de coração duro aí fora. Depois do que eu li hoje, é verdade, o pastor Leandro era a ambulância dela. Depois que eu vi hoje esses comentários no Estadão, quanta gente de chocarrice, quanta gente satirizando, quanta gente falando mal, sabe? Olha quanta gente ainda precisa de Jesus. A líder mais sensata que eu vi hoje foi a Helena Tanuri, maravilhosa. Depois vocês entrem no Insta dela e vejam as coisas que ela escreveu. Ela, meu Deus do céu,
um povo falando, avacalhando, um povo de Deus entrando no jogo. E quer saber? Eu vou orar por mim, pela minha casa, pela minha nação, para Deus ter misericórdia desse povo todo aí. Então vamos aproveitar essa semana e entender que nós somos feitos para a liberdade. Para a liberdade nós somos chamados, para a liberdade nós somos escolhidos. E é em liberdade que nós faremos todas essas coisas. Amém? Que você fique firme até dia 16, sem comer nada fermentado. Que você fique bem, que você entenda. Vai comer cuscuz, Ricardo, a semana inteira. Vai poder comer arroz. Pão não pode. Entendeu? Bolo não pode. Mas pudim pode, brigadeiro pode. Fruta pode. O arroz pode. Então, é só se lembrar dessas coisas. E por que você está fazendo isso? Porque a pastora Carol resolveu estudar um pouquinho mais e encher nosso saco. Não. Porque a pastora Carol resolveu estudar um pouquinho mais e te mostrar qual é a realidade do reino de Deus, do mundo espiritual, onde você precisa estar inserido. Para que você literalmente, tapioca pode, é mesmo, tapioca pode. Amém? Tapioca é de Deus. É mandioca. Isso pode. Se você for tomar, por exemplo, caldo de tucupi, não pode, porque é fermentado. E ó, que eu tinha bem um caldinho aqui pra fazer com peixinho, mas não vai rolar. E pra você entender, você saber que você é de Israel, que você faz parte, você é o povo que a gente leu lá na quarta-feira, que não tava lá, mas é de lá. Pra você, Deus também te deu esse privilégio. Amém? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu acredito que eu falei tudo do jejum, né? O jejum, Cris, não, o jejum começa segunda-feira, normal. Ah, não sei, Pastor Leandro, quer deixar livre até dia 7 e dia 8 começa? E aí o povo tem 2 dias pra se entupir de... É dia 7 é terça, isso. Quer manter livre até terça-feira, e aí dia 7, dia 8 entra nesse jejum. Tô esperando o pastor Leandro responder. Pastora Lilia falou que sair de casa essa semana não pode. Não, a gente sabe. Polvilho doce, pão de queijo não é fermentado, por exemplo. Um polvilho doce pode. Estou esperando o pastor Leandro dizer se a gente vai começar no dia 8 mesmo, ou se a gente já vai começar amanhã. Mas é o que eu estou perguntando para o meu queridíssimo pastor. Se o jejum ele quer que comece amanhã, ou vai começar no dia 8, e aí vai deixar amanhã 6 e 7 livres. Isso mesmo, de fazer com amor, por amor e gratidão. E eu que fico feliz de você estar aqui. Você viu, pastora Lília, que a Edilene tá aqui com a gente. Manda um beijo pra todo mundo aí em Paulínia. Eu estou com saudade de todos. Pastor Leandro sumiu, não quer me responder. Pastora Lilian, pergunte para o seu marido se o jejum das coisas fermentadas já começam a partir de amanhã, ou a gente vai fazer do dia 8 ao dia 16, que a Cris perguntou, e eu estou esperando a sua resposta. Enquanto isso, eu quero dizer muito obrigada por vocês terem participado dessa live de hoje. Eu não sou muito boa nessas coisas, mas eu estou aprendendo. Eu estou fingindo que eu estou falando para todo mundo, porque eu sou muito mais fácil falando pra gente do que com uma maquininha. Então eu preciso fingir que eu estou falando com um monte de gente, igual na igreja, né? Porque senão dá ruim. E o pastor Leandro parece que... Amanhã, o pastor Leandro disse que é a partir de amanhã mesmo. Então, a partir de amanhã, até o dia 16, a gente não come nada fermentado. Amém? Que o Senhor os abençoe, que vocês possam ter aprendido, que vocês possam ter entendido. Eu vou salvar o vídeo, independente dele ficar no Store. Depois vou dar pro Leandro Paixão e ele coloca pra gente no YouTube. Que vocês possam... Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Simone me chamou e eu esclareci as dúvidas dela. Qualquer coisa vocês podem me chamar, fiquem à vontade. Se eu demorar pra responder, é porque eu trabalho até as 4 da tarde. Então, depois disso, fica mais fácil conseguir falar com cada um de vocês. E saudades. Eu já tinha saudade antes porque eu já morava aqui isolada, né?
agora mais do que nunca, porque agora nem posso ir aí mesmo de qualquer maneira. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que essa semana seja uma semana de entendimento, de esclarecimento, uma semana de você sentir literalmente tudo aquilo que ainda está em você e que não faz parte de você saindo de você, que tudo aquilo que o seu pecado, que você ainda acha que é pecado, que você não tinha forças para se libertar, que você fala, Senhor, que essa ausência de fermento seja literalmente para eu tirar isso de mim. Essa arrogância que eu não consigo, esse orgulho que eu não consigo, essa mentira que eu não consigo, essa fofoca que eu não consigo, esse vício que ainda me domina, esse narguilha que eu ainda fumo 2 vezes por semana, eu não vou falar nomes, que Jesus sabe de todas as coisas, eu amo. E tudo aquilo que você possa, desculpa, queridos, você possa ainda ter em você, que você sabe que não é certo, mas que você talvez não tenha forças para se libertar. Esse é o momento, essa é a semana, esse é o jejum, de você ser livre de tudo, né? Da opressão, das palavras. Às vezes você está preso com frases e com coisas que te disseram a vida inteira, e isso não é bom. Então seja livre. Você é lindo, você é linda, você é perfeito, você é capaz, você é inteligente, você é trabalhador, você é tudo aquilo que o Senhor declarou para você, é o que você é, né? Então você vai conseguir, Deus vai te libertar, e vai ser literalmente um período onde nós vamos nos afastar e nos abster de tudo aquilo que não é do Senhor, e que o Senhor possa colocar um pouquinho dele dentro de nós essa semana. Amém? Fiquem na paz. Obrigado por participarem dessa live comigo. E até a próxima. E qualquer dúvida, estamos aqui. Beijo, Deus abençoe vocês.